E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos finalmente falar sobre a saga que conta o que aconteceu com os 7 Soldados da Vitória, que aliás já estava na hora de nós fazermos um vídeo sobre eles, já prometi bastante aqui no canal. Nós já fizemos aqui uns shorts, mas é muito curto, né? Um minutinho. E para quem já está acompanhando nossa série sobre os bastidores da história da DC Comics, já viu que os Sete Soldados era um grupo lá na Era de Ouro da DC, enquanto que a Sociedade da Justiça era um grupo de heróis da All American, né? Ambas eram parceiras na época e dividiam o mesmo selo, mas os personagens não faziam crossovers entre as revistas. Os Sete Soldados da Vitória surgiram nas mãos do editor Whitney Wellsworth e tiveram suas histórias nas primeiras 14 edições da revista Leading Comics entre os anos de 41 e 45. E aqui eles reuniam heróis de várias revistas diferentes. Por exemplo, o Vigilante era da Action Comics, o Cavaleiro Andante ele era da Adventure Comics, já o Vingador Escarlate era da Detective Comics, enquanto que o Arqueiro Verde e o Speed vieram da Morphin Comics e o Sideral e o Faixa vieram do Star Spangled Comics. Aliás, para quem não conhece os Sete Soldados, já deixa o like aí para fortalecer o vídeo, né? Para quem conhece também deixa para não ser do contra, né? Então, vamos começar aqui. Fazendo um comparativo entre Sete Soldados e Sociedade da Justiça, assim, como grupo, os Sete Soldados eles finalizaram, né, a equipe bem antes, em 45, junto com a Segunda Guerra, enquanto que as histórias da Sociedade da Justiça terminaram somente em 51. Mesmo extinto, na verdade, cada um dos membros dos Sete Soldados continuaram a aparecer em aventuras solos, né? Alguns duraram até o fim da Era de Ouro. E uma curiosidade interessante é que eles não se denominavam Sete Soldados da Vitória nas primeiras edições. Você pode ver que no início é o narrador que fala no final da primeira edição, já na segunda edição ele se autodenominava os Legionários. Na capa da quarta, a DC chamou eles de Legionários da Lei, e no final da edição chama até de Os Sete Legionários, mas com o tempo eles mesmos se chamam os Sete Soldados da Vitória e até os seus vilões fazem o mesmo. Uma outra curiosidade é que o Vingador Escarlate tinha um ajudante no sidekick chamado Asa, que ele participou de algumas revistas dos Sete Soldados, mas nunca foi considerado um deles. Alguns até discutem que talvez a exclusão foi pelo fato do Asa ser chinês, né, assim, mas não é por ser sidekick, até porque o Speed fazia parte da equipe, né, e era um ajudante do Arqueiro Verde. Aliás, o Vigilante teve dois ajudantes, né? O primeiro foi o Billy Gunn, que era um velhinho que apareceu nas 3 primeiras revistas da Leading Comics, e depois, do nada, apareceu um outro garoto chinês chamado Stuff, ou Sardento aqui no Brasil, que também tinha a alcunha de o Garoto Chinatown. Mas ele nunca apareceu com 7 soldados e somente da Action Comics juntamente com o Vigilante. Depois, lá no pós-crise, teve um retcon, né, que ele foi inserido também nessas histórias. E as histórias dos Sete Soldados na época sempre tinham o mesmo molde. Eles começavam todos juntos, aí tinha algum vilão que separava cada um deles. É tanto que no meio da revista parecia que cada um tinha uma aventura solo ou com o seu sidekick respectivamente. Mas no final eles se juntavam novamente para derrotar o vilão geral da revista. E assim, geralmente eles sempre enfrentavam ou cientistas malucos ou alguns ditadores no passado, mas também na maioria das vezes eram vilões fictícios criados justamente para a revista. E vamos aqui destacar a primeira revista da Leading Comics, né, como tudo começou, porque assim, tudo começa com um mestre do crime chamado Mão, que ele acaba soltando 5 criminosos da cadeia para cada um deles enfrentar os 7 Soldados da Vitória. Então o Vingador Escarlate e o Asa enfrentam o Grande César, o Cavaleiro Andante luta com o Dragão Vermelho, já o Speed e o Arqueiro Verde luta com o Professor Merlin, o Sideral e o Faixa batalha com a Agulha, e por fim, o Vigilante enfrenta o Dummy. E após isso, os 7 soldados se unem para enfrentar o Mão, né, que é o chefe de tudo, e o Vigilante dá um tiro em uma máquina que cai em cima do Mão e ele acaba até sendo eletrocutado e dado como morto. Mas só que assim, ele não morreu, né? 30 anos depois, ele retorna mais especificamente em Liga da Justiça número 100 a 102, e aqui ele está muito mais poderoso até no nível cósmico, porque assim, essa história começa com a Liga querendo comemorar o seu aniversário de 100º encontro, ou seja, estava comemorando a 100ª edição, então eles se encontraram 100 vezes. Mas nem todos podiam participar. Por exemplo, o Caçador de Marte, nós já falamos sobre isso, ele estava lá em Nova Marte, fazendo um novo planeta, reconstruindo tudo com sobreviventes, então ele não poderia.
E como nessa história precisava de muitos heróis, acabaram que apareceram alguns heróis que não eram da Liga. Por exemplo, o Homem Elástico, que só viria a entrar na Liga 5 edições depois. E também apareceram aqui o Metamorfo e a Zatanna, né? E teve alguns que também não era da Liga, mas também foi convidado, como por exemplo o Adam Strange, que estava ocupado lá em Han, e até a Liga perdoou e chamou também o Sniper K, né, pela sua traição. Só que o Sniper K não estava nem com cara de encarar a Liga depois do que ele fez. Então eles decidem fazer esse encontro lá no Monte da Justiça, né, que estava desativado, e quando eles chegam lá, eles são teletransportados lá para a Terra 2, que estava sendo ameaçada mais uma vez. Né? Você vê que é bem recorrente isso acontece. E você vê também assim que dessa vez tem uma mão gigante que estava segurando o planeta, né, na Terra 2, e em breve essa mão ia dominar tudo. Então essa ameaça se autodenominava a Mão de Ferro. A Sociedade da Justiça tinha feito de tudo para impedir que essa mão dominasse a Terra, mas sem sucesso, então eles decidiram chamar a Liga. Então o Senhor Destino usa sua bola de cristal para tentar achar uma solução, e nela aparece um túmulo com a seguinte frase: aqui descansa um desconhecido soldado da Vitória que morreu para que a Terra pudesse sobreviver. Então a gente já pensa que um deles tinha morrido. E com a ajuda da Zatanna e do Relâmpago, o Senhor Destino usou sua magia para invocar uma entidade suprema chamada Oráculo, né? Que já deixa aqui até uma pergunta: vocês conhecem essa entidade? Até em outro vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. O Oráculo, ele fala que ele não pode ajudar revelando o futuro, ele não pode nem interferir no destino, né? Então, mas ele pode contar coisas do passado. Então, assim, muitos anos atrás, uma ameaça similar a essa mão apareceu e aqui foi chamado de o Homem Nebula. Na verdade, quem conseguiu derrotar esse Homem-Nebula foram os 7 Soldados da Vitória. Eles construíram uma arma e acabaram derrotando esse vilão, mas como consequências eles não existem mais. Então todos os heróis da sociedade, eles dizem não lembrar dos 7 soldados assim, mas lamentam a morte deles. Mas o Oráculo volta a corrigir: não, eles não morreram, eles só deixaram de existir, isso é uma coisa diferente. Aí depois assim, foi revelado que eles foram na verdade enviados para o passado. Então a Liga e a Sociedade se unem, eles se dividem em 7 grupos de 3 heróis, e cada um desses grupos vão resgatar um dos membros dos 7 soldados. A Mulher Maravilha da Terra 1, que nessa época ela estava sem poderes, ela ficou para trás para, caso aconteça alguma coisa no QG, né, ela tá lá preparada. Então depois até chega atrasado no QG o Senhor Incrível, o Lanterna Verde e o Robin da Terra 2, e a Diana explica tudo para eles, né? Então eles não conseguiram ir para o passado, então eles decidem investigar esse túmulo misterioso lá no Himalaia. E agora ficamos sabendo quem é a ameaça por trás de tudo, que é justamente o Mão, o primeiro vilão lá da primeira história dos 7 Soldados. Agora ele usa uma mão de ferro como prótese, provavelmente ele perdeu a mão naquela máquina que caiu em cima dele, e ele passou realmente a se chamar Mão de Ferro, né? Ele rende a Diana, que estava sozinha lá no QG, e espera, né, vai que algum herói volte, então ele tem lá um plano B para isso. Aí quando os heróis resgatam cada um dos 7 soldados, eles voltam pro presente e questionam assim: pô, mas quem é que estava naquela tumba, assim, se a gente conseguiu resgatar todos eles? É até um destaque para essa cena que aparecem vários heróis juntos, é mais ou menos uns 30 daqui, e aqui até os anos 70 nunca tinha acontecido uma situação assim, né? Mas aí o Vingador Escarlate fala que quem morreu foi o Asa, seu ajudante, né, que se sacrificou justamente para derrotar o Homem-Nebula. E eles até falam que para derrotar essa mão, eles deveriam justamente reconstruir a mesma arma que eles usaram anteriormente com o Homem-Nebula. Mas enquanto isso, o Homem de Ferro aparece, né, com a Diana rendida, só que ela, mesmo sem poderes, consegue derrotar ele, dá um golpe de karatê, quebrando justamente a prótese de ferro dele, e acaba derrotando. Só que com a derrota dele, a mão gigante que estava lá ao redor da Terra não sumiu. Então eles realmente tinham que construir essa arma, e eles têm certeza que quem usar essa arma, porque tem que ser uma coisa de curta distância, vai morrer também. Até alguns, né, se voluntariam, como Superman ou Lanterna Verde, mas explicam: não, mesmo vocês sendo poderosos, vocês vão morrer mesmo, assim, cada um, né, não vai ser suficiente o poder de vocês. Então, enquanto eles estão vendo quem é que vai, a arma some e o Tornado Vermelho a pega e deixa um bilhete falando que, assim, ele era o único que poderia fazer isso, já que ele não era humano, né? Então ele tinha que fazer essa missão. Então, realmente, no fim, a arma funciona, a mão é derrotada. Então a história finaliza, né, os heróis lamentando e recordando as ações do Tornado Vermelho e do Asa, que se sacrificaram para salvar todo mundo. Bom, pessoal, então é isso. Deixa o like, compartilha com os amigos, deixa aí nos comentários se você conhecia
essa história dos Sete Soldados, certo? Você conhecia tudo, assim, porque é a revista 100 da Liga da Justiça, é uma história marcante. Vocês viram aqui que o cenário tá bem improvisado porque eu tô viajando, mas eu fiz de tudo para gravar esse vídeo para vocês. Então é isso, então até o próximo vídeo e valeu!